Boa noite, galera, muito prazer, meu nome é Luigi e hoje eu também trabalho com opções binárias. Eu e meu amigo Júlio César vamos mostrar para você passo a passo de como funciona o mercado financeiro e o que é opções binárias. Vai lá, Júlio César, agora é com você, meu amigo. Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Júlio. Hoje eu trabalho no mercado de opções binárias e a nossa intenção aqui é passar para vocês todo o nosso conhecimento. Mas antes de passar para vocês tudo que rege o mercado, eu queria falar para vocês o que faz a pessoa ter uma consistência no mercado. E para a pessoa ter uma consistência no mercado, existem 3 pilares. E quais são esses 3 pilares? É o primeiro, gerenciamento. Segundo, psicológico. E por último, o operacional. Como assim, Júlio? Por último, o operacional. Porque tem muitas pessoas que entram nesse mercado pensando em comprar uma técnica ou comprar um operacional e acreditando que uma vez ela comprando aquele operacional, comprando aquela técnica e aplicando aqui na plataforma, ela vai conseguir tirar dinheiro. E não é bem assim. Para a pessoa ter uma consistência no mercado, para a pessoa conseguir viver do mercado, a pessoa primeiro tem que aprender, antes do operacional, os 2 pilares importantes, que é o gerenciamento e o psicológico. Por que eu falo isso? Porque há muitas pessoas que até são profissionais. Tem muitas pessoas que até entendem do mercado, até sabem o que é topo e fundo, o que é linha de tendência, o que é um gap, por aí vai. Ela conhece todo o mercado. Só que, infelizmente, ela não tem um gerenciamento. Entenda o seguinte, nós vamos já abordar sobre o mercado e falar tudo que rege no mercado. Mas eu quero te preparar para você viver desse mercado. Eu não quero que você entre nesse mercado para ficar perdendo dinheiro. Há muitos traders profissionais que falam o seguinte, olha só, que falam o seguinte, gente, para você ter sucesso no mercado, você tem que quebrar a banca. Para você ter sucesso no mercado, você tem que perder dinheiro. E não é bem assim, isso é mentira. Para você ter consistência no mercado, você tem que ter disciplina. E o que é disciplina? É como se você estivesse trabalhando no seu serviço. Vamos dar um exemplo. Para você chegar na sua empresa que você trabalha, você não tem o horário de entrada, o horário de saída, o horário de almoço, café da manhã e por aí vai. Ou seja, tem uma disciplina. O seu patrão e a sua empresa que você trabalha, ou se você tem uma empresa, você tem que ter uma disciplina. Porque se você não tiver uma disciplina, o que acontece? Você quebra. A sua empresa quebra. E diga-se passagem que para ter uma empresa aqui no Brasil já é difícil pelos nossos impostos. Mas para você ter uma consistência na empresa, não vamos falar do mercado, tá bom? Vamos falar de outra coisa. Vamos falar da sua vida sentimental. Vamos falar da sua amizade. Vamos falar do seu serviço. Enfim, de tudo. Para você ter consistência em tudo. Não estou falando só do mercado. Júlio, eu sou casado. Para você ter uma consistência no seu casamento, você tem que ter disciplina. Júlio, eu tenho uma família. Para sua família ser feliz e ter um sucesso, você tem que ter disciplina. Então, por que a pessoa ela vai entrar nesse mercado de qualquer jeito? E a nossa intenção, tanto a minha como a do Luigi, é fazer com que vocês entendam de fato esse mercado. É fazer com que vocês entendam a viver desse mercado. Não fazer um bico. Eu não quero que você entre nesse mercado para fazer um dinheirinho extra. Não, eu quero que você viva desse mercado, assim como eu vivo. Não sei se você conhece um pouquinho da minha história. Eu tinha um salão aí em São José do Rio Preto, um salão de barbearia, e eu fechei esse salão. Eu fechei esse salão porque eu entendi sobre esse mercado. Mas antes de entender esse mercado, eu quebrei muita cabeça. Quebrei a banca, porque entrava na ânsia de querer tirar dinheiro e não tinha disciplina. Foi aonde que estralou um alerta na minha cabeça e pensei, poxa, se eu tenho disciplina aqui no salão, se eu consigo tirar o meu salário aqui no salão e consigo pagar minhas contas, então por que eu vou fazer desse mercado qualquer coisa? Não, foi aonde que eu comecei a ter disciplina, foi aonde que eu comecei a ter gerenciamento, foi aonde que eu comecei a fazer entradas com razão. Porque, por exemplo, olha só para você entender, aqui nesse gráfico aqui, existem várias entradas. Várias entradas. Se você ficar clicando para cima e para baixo aqui, vai acertar várias vezes. Só que a nossa intenção aqui é fazer vocês fazer no máximo ali 3 entradas. É 3 entradas que vai fazer você ter uma consistência. É 3 entradas que vai fazer você acordar, um exemplo, tá? Você acordar às 6 da manhã
e quando for 9 da manhã já bater a sua meta e curtir a sua família. Quem não quer isso? Quem não quer ter uma liberdade de tempo? Quem não quer ter uma liberdade geográfica? Quem não quer poder trabalhar em qualquer lugar? Todo mundo quer isso. Se você procurar para analisar, para pesquisar, o que tem mais de pesquisa no Google, no navegador, é a seguinte frase: como ganhar dinheiro fácil. E as pessoas entram nesse mercado por conta da ilusão da internet, acreditando que poxa, eu vou rachar de ganhar dinheiro. Eu vou comprar a técnica do Beltrano e vou rachar de ganhar dinheiro. Você pode comprar a técnica de quem você quiser. Se você não tiver disciplina, você não vai conseguir ter consistência no mercado, tá bom? Então a nossa intenção aqui, gente, de verdade, de coração, a nossa intenção aqui é passar para vocês todo o nosso conhecimento. Júlio, vocês vão cobrar por essa mentoria? Não. A gente não vai cobrar por essa mentoria. Eu quero passar, tanto eu como o Luigi, a gente quer passar para vocês o que a gente não recebeu. A gente queria que tivesse pessoas assim que tivesse sim a intenção de nos ajudar, tivesse sim a intenção de passar o conhecimento sem ficar escondendo nada. E a nossa intenção aqui é exatamente isso, passar para vocês passo a passo. Então, desde já te peço, prepara papel e caneta. Você que é iniciante no mercado, Júlio, eu não entendo nada do mercado. Não entendo nada, absolutamente nada. A gente vai ensinar hoje. O que vai ser abordado hoje? Hoje nós vamos falar sobre a abertura de conta, certo? A abertura de conta, e vamos explicar todas as nomenclaturas do mercado, tudo que rege a plataforma em si. Depois a gente vai falar sobre suporte, resistência, enfim. Mas vamos lá, vamos por passo. Júlio, eu entendo do mercado. Júlio, eu já opero há um tempo no mercado, mas eu não estou consistente. Bom, se você não está consistente, se você não está tendo resultado no mercado, isso significa que o que você está fazendo está errado. O que você está fazendo não está te trazendo resultado. Então eu oriento você a resetar tudo, você limpar tudo, para você entrar de cabeça no nosso conhecimento, para você sim, assim ter um resultado no mercado. Porque foi isso que aconteceu comigo, não sei se foi assim com o Luigi. Porque quando eu vim nesse mercado, eu absorvi, porque assim, a gente estamos que nem uma esponja, né? A gente absorve o maior número de informações, porque a gente quer resultado. E não é errado. A gente procura no YouTube, a gente procura em livros, a gente procura com um amigo e tal, fulano, beltrano, ciclano, para tentar sanar nossas dúvidas. Por um lado isso é bom, mas por outro lado isso é ruim, porque acaba virando uma overdose de informação. E essa overdose de informação, quando você sentar aqui, licença, quando você sentar aqui diante do gráfico, você vai pensar o seguinte: poxa, a técnica Beltrano agora, aí não vai dar certo. Poxa, a técnica ciclano que eu vi lá no YouTube, no canal não sei da onde, vou aplicar agora, e não vai dar certo. Então quando dá certo, você vai se apoiar nessa técnica, mas quando der errado, você vai sair fora. Entendeu? Então, a ideia é o seguinte: se você está começando nesse mercado, ou você já está nesse mercado, deleta tudo e vamos começar tudo do zero. Tá bom? Vamos começar tudo do zero. Tem pessoas que me procuraram, inclusive foi ontem, uma mulher que me procurou e ela diz o seguinte: Júlio, eu trabalhei a minha vida inteira no mercado de opções, o tempo que ela está no mercado, e até aqui eu tive resultados sem conhecimento. Olha só, ela teve resultados no mercado sem conhecimento, tudo pelo YouTube, tudo por vídeos vazados. Só que chegou uma hora que ela quebrou a banca. E quando ela quebrou a banca, ela não entendeu: poxa, por que eu quebrei a banca se eu estava seguindo a técnica tal? Entendeu? Então a técnica em si, às vezes, não vai fazer com que você tenha uma consistência. Tá bom? Então, vamos voltar lá atrás no que eu falei. Para a pessoa ter uma consistência no mercado, ela tem que ter os 3 pilares. Se você está com o seu papel e caneta aí, já escreve aí: para ter consistência no mercado, eu preciso ter 3 pilares. Vamos lá, escreve aí. Primeiro, psicológico. Júlio, o que é psicológico? Né? Vamos falar o que é psicológico, para depois a gente falar sobre gerenciamento e operacional? Olha só, psicológico. Para você sentar, vamos dar um exemplo em relação ao seu serviço, tá? Você que é casado, já vamos falar sobre o mercado. Você que é casado, você trabalha numa empresa que a sua empresa, por incrível que pareça, é só estresse. É só nervoso, o patrão pegando no seu pé e por aí vai.
É um estresse violento que você passa na sua empresa. Aí você cata, olha só. Você cata o que você passou lá na sua empresa, a raiva que você passou, o estresse que você passou, e leva para dentro da sua casa. Leva para o seu casamento, para os seus filhos. Eu pergunto para você, vai dar certo? O seu casamento vai virar um pé de guerra. O seu casamento vai virar de perna pro ar. Por quê, Júlio? Porque você catou o problema do seu serviço e aplicou na onde? No seu casamento. É assim também no mercado financeiro. Falando de psicológico, você tem que sentar aqui diante do gráfico, tranquilo. Nada e ninguém pode tirar a sua atenção. Porque aqui nesse gráfico, por mais que tenha inúmeras informações, por mais que tenha inúmeras oportunidades para você entrar, se você, presta atenção, se você tiver com a cabeça quente, você não vai enxergar nada aqui. O que você vai fazer? Você vai fazer o famoso martingale. O que é martingale? Você dá uma entrada de 10 reais, perde 10 reais, você vai lá querer dobrar a sua mão. Você vai colocar 20, você vai colocar 30, você vai colocar 40. Quando você for ver, você já perdeu toda a sua casa. Entendeu? Então é assim que funciona. Para você sentar diante desse gráfico, você tem que estar com a mente tranquila. Com a mente, o que você pode fazer? Olha aqui, ó. Você pode ler um livro, você pode, sei lá, cantar uma música, você pode colocar uma música do lado, você pode fazer um café, enfim. Você tem que procurar coisas que vai fazer você relaxar. Coisas que vai fazer você ficar tranquilo. Porque se o seu serviço é estressante, vou falar uma novidade para vocês. Esse mercado também é. Esse mercado também é estressante. É muito desgastante. Você está diante desse gráfico e você está com a cabeça quente e você não sabe o que fazer. Entendeu? Então, a primeira dica é o psicológico. Ou seja, o seu psicológico tem que estar bem alinhado. Se eu vou operar, é só operar. Se eu vou prestar atenção no mercado, é só prestar atenção no mercado. Vou dar uma dica para mim, de mim. O que eu faço? Olha só, eu acordo às 6 da manhã, e eu opero mais ou menos até umas 9, 9 e meia, até umas 10 horas mais ou menos. Por quê? O meu filho, ele tende a acordar 8 horas da manhã. 8, 8 e meia, estourando 8 e meia. Mas ele acorda 8 horas da manhã em ponto, ele está despertado. Então o que acontece? Quando ele desperta, quando ele acorda, acabou. Ele começa a gritar pela casa inteira. E roda para lá, roda para cá, e você está aqui, você não sabe se está quebrando a casa, não sabe se está botando fogo na casa, não sabe se está enfiando o dedo na tomada, você não sabe o que está acontecendo. Então eu estou aqui diante do gráfico e eu fico pensando, poxa, o meu filho, o que ele está fazendo? Estou ouvindo só pancadaria lá fora, parece que está tendo guerra lá fora. Então o que eu tenho que fazer? Eu falo isso por experiência própria. Eu falo isso porque eu já perdi dinheiro pensando nas coisas que estão acontecendo. Então quando meu filho acorda, eu abaixo o notebook, desligo o computador e acabou. O que eu fiz. Júlio, você não bateu a sua meta, não interessa. Eu não vou me arriscar. Porque o não operar também é operar. Quando você não opera, você também está operando. Ou seja, você está evitando de perder dinheiro. Então, se o meu filho está dando trabalho, está fazendo barulho, eu não estou vendo o que está fazendo, porque os pais ficam preocupados. Isso é fato, você tem que estar ligado no seu filho. Então, quando ele acorda, desliga o computador e acabou. Então, isso é psicológico. Você tem uma disciplina no seu psicológico. Eu vou orar antes, não sei se você ora, eu vou meditar, eu vou ler um livro, eu vou tomar um café. Não é acordar cedo e já, direto no gráfico. Não, é lavar o rosto, enfim, fazer algo que a sua mente venha ficar conectada só no gráfico. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é o gerenciamento. Escreve aí no seu papel e caneta. Gerenciamento. Gente, falando de gerenciamento, olha só. Falando de gerenciamento, não se tratando do mercado financeiro, em tudo na sua vida tem que ter um gerenciamento. Gerenciamento se engloba também com a disciplina. Né? Você tendo um gerenciamento, você tendo uma disciplina, você consegue ter uma consistência em tudo na sua vida. Por exemplo, você trabalha numa empresa. Se essa empresa está de pé até hoje, é porque tem um gerenciamento. Por exemplo, o dinheiro que entra nessa empresa é tudo separado, tudo organizado. Um dinheiro é para pagar funcionário, outra quantia, outra verba é para pagar as contas, a outra verba é para fazer isso, aquilo outro. Ou seja, tem uma organização. E no mercado financeiro é a mesma coisa.
você tem que ter uma disciplina, você tem que ter um gerenciamento. Por que gerenciamento, Júlio? Porque esse mercado ele é soberano. Ao mesmo tempo que você pode ganhar, você também pode perder, mesmo tendo todo o conhecimento do mundo. Por isso que entra o gerenciamento. E qual é o gerenciamento que nós, tanto eu como o Luiz, indicamos para vocês? 2 para 1. O que é 2 para 1? É o gerenciamento primário, que é para as pessoas que estão começando agora no mercado, que sabe, ainda vai ter um contato com o mercado. O gerenciamento 2 para 1 é muito importante. E o que é gerenciamento 2 para 1? Suponhamos, você acordou pela manhã, fez a sua tarefa em relação ao seu psicológico e vai sentar diante do gráfico. A primeira entrada que você fez, né, você fez a sua especulação e fez ali a sua entrada acreditando na alta daquele ativo. Se aquele ativo alcançou a sua meta, você teve o win. Então foi uma entrada ganha, certo? Na outra entrada que você fizer, você tomou outro win, que você ganhou de novo, beleza. O que você vai fazer? Você vai desligar o computador e só vai no outro dia. Isso é gerenciamento. Você vai fazer 2 para 1. E o 1, o que é, Júlio? O 1 é quando você toma um loss. É quando você faz uma medição, faz uma análise gráfica e técnica, só que mesmo assim você vai lá e toma um loss, você perde o seu dinheiro. O que você vai fazer? Tomei um loss. Opa, tomei um loss. O que eu vou fazer? Vou desligar o computador e vou só amanhã. Isso é gerenciamento. Fazendo os cálculos, o mês ele tem 30 dias. Fazendo os cálculos, você vai estar mais positivo do que negativo. Porque você está fazendo um gerenciamento 2 para 1. Entendeu? Então você não vai ficar se expondo tanto ao mercado. E o seu psicológico, olha só que interessante. O seu psicológico ele vai estar tão vacinado, vai estar tão treinado para não perder, porque quando você sentar diante do gráfico, você vai fazer o seguinte, ó, eu não posso perder. Eu não posso fazer qualquer entrada, porque eu só tenho 2 chances. Entendeu? Eu só tenho 2 chances. Se eu ganhar 2, eu paro. Se eu perder 1, eu tenho que parar também. Então, isso vai fazer você prestar mais atenção nas suas entradas. Você prestar mais atenção nos seus filtros, nos seus gatilhos e por aí vai. Então, automaticamente, o seu psicológico vai se preparando. Ele vai se acostumando com a situação de não fazer qualquer entrada. Tá entendendo? Então é isso que é o gerenciamento. 2 para 1. Depois tem o gerenciamento 4 para 2, tem o 5 para 2, tem o 5 infinito. Enfim, existem diversos gerenciamentos. Mas para você treinar, você que está começando agora no mercado, eu indico o gerenciamento 2 para 1. Tá bom? Agora vamos falar sobre o operacional, que são 3 pilares, né? Psicológico, gerenciamento e o operacional. E o que é o operacional? Olha, todo mundo sabe o que é o operacional, né? Que é uma técnica que tem por trás disso tudo aqui. Tudo isso aqui que você vê, olha só, você enxerga aqui, deixa eu botar para sua tela. Você enxerga aqui um monte de gráfico, né? Um monte de candle subindo e descendo, subindo e descendo. Entenda o seguinte, aqui tem um limite. Isso aqui tem tudo tem um limite. Tudo tem um limite aqui dentro. Cada candle, ele trabalha dentro de canais, ele trabalha dentro de limites. Ele trabalha dentro de projeções e correções. Ou seja, tem uma técnica. Tem uma técnica para que a pessoa entenda sobre o mercado. Entendeu? Então, a pessoa ela entendendo essa técnica, entendendo esse operacional, pronto, ela já tem um operacional. Só que voltando no que eu falei lá atrás, existe aquela pessoa que nem foi comigo, que tem vários operacionais. Porque ela pegou várias informações, ela fez vários cursos, vários. Ela pegou vários cursos no YouTube, enfim. Ela tem um monte de coisa na cabeça dela, um monte de coisa. Então, por conta disso, isso é prejudicial. A pessoa não vai ter sucesso porque ela tem um monte de informação. Aqui no operacional existe operacional M1, M5, M15, M30, existe reversão, retração, continuação, consolidação, pullback. Existem diversas operacionais, diversas. Só que se tratando da disciplina e do operacional, você tem que ter somente um operacional. Tá bom? Somente um operacional. Qual é o operacional que eu tenho que ter? É o que a gente vai passar para vocês aqui. Conforme o tempo, né? Conforme o tempo que a gente vai fazendo as lives, a gente vai destrinchando. Na próxima live vamos falar sobre suporte de resistência, vamos falar sobre linha de tendência, até chegar na técnica. Até você preparar para você ter um só operacional.
operacional tal. Só que esse operacional não tem sucesso para mim. Você vai descartar esse operacional e vai pensar com a gente esse operacional, tá bom? Eu comecei a muito tempo atrás no operacional nenhum. Só que eu comecei, eu vi esse operacional não tá bom. Então eu tive que mudar o meu operacional. Eu padronizei o meu operacional. Essa é a palavra certa. O operacional tem que ser padronizado, independente do que acontecer. O mercado pode estar muito louco, mas você vai operar do mesmo jeito. O mercado pode estar diferente no meio de notícia. Ah, a rainha Elizabeth morreu, não interessa. Você vai operar do mesmo jeito, tá bom? Então, essa é a nossa missão aqui, tá bom, gente? A nossa missão é fazer de vocês pessoas profissionais nesse mercado, tá bom? Então, nós vamos focar aqui na tela e eu vou passar para vocês o que rende a plataforma. A plataforma. Na próxima mentoria, nós vamos começar a abordar sobre o suporte e resistência, ok? Vai ficar só na tela que agora vocês não vão me ver. Olha só, gente. Antes de tudo, essa corretora aqui, existe várias corretoras, tá? Existe várias corretoras de opções binárias. Existe a Cotex, existe a Binomo, existe a Equiop, enfim, existe várias e inúmeras corretoras de opções binárias. Só que tem duas corretoras que são as melhores aqui que tá permanecendo aqui no Brasil, que é a Equioption e a Cotex. Hoje nós vamos falar sobre a Equioption. É basicamente tudo a mesma coisa, tá bom? Nós vamos falar onde a gente encontrar as ferramentas, como que a gente mudar as ferramentas e por aí vai, ok? Bom, olha só, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela aqui, não sei se vocês estão vendo direitinho. Olha só, deixa eu tirar todas essas informações. Vamos lá. Bom, galera, vamos lá. Vamos entender o que é o mercado de opções binárias. Você só vai me ouvir só, mas eu quero que você preste muita atenção. O mercado de opções binárias é um mercado que ele é espelhado do Forex. O que é o mercado do Forex, Júlio? O mercado do Forex é um mercado mundial. É um mercado que move o mundo inteiro. Por exemplo, para que o mundo, né, para que a bolsa brasileira, ou a bolsa americana, ou a bolsa, qualquer bolsa do mundo inteiro se mova, existe o mercado do Forex, que é o mercado de câmbio. E o trabalho de mercado de opções binárias é basicamente a mesma coisa. Porque o mercado de opções binárias, ele pega o gráfico do Forex e espelha aqui nessa plataforma. Ou seja, as operações que vocês estão fazendo aqui, o gráfico que vocês estão vendo aqui, é o gráfico do Forex. O mercado de opções binárias, ou a Equioption, ou qualquer corretora, não tem gráfico. Não existe gráfico. A Equioption não tem gráfico. A Binomo não tem gráfico. A Cotex não tem gráfico. O que elas estão fazendo? Elas estão pegando o gráfico do Forex, que é o mercado mundial, está espelhando aqui nessa plataforma que nós vamos falar hoje, que é a Equioption, ok? Então, para resumir, o mercado de opções binárias é uma casa de câmbio. E aqui, ó, deixa eu limpar esse rapidinho, deixar só uma moeda aqui para vocês entenderem. Só 3 moedas aqui, ó. USD JPY. Olha, tá vendo isso aqui, ó? Vamos começar a falar sobre as paridades de moeda e depois nós vamos falar sobre a plataforma em si, ok? Aqui, ó, existe as paridades de moeda. Tipo aqui, ó, não sei se você está conseguindo enxergar, mas eu vou digitar para vocês aqui, ó. Aqui está escrito o seguinte: USD JPY. O que significa isso aqui, Júlio? USD JPY significa o seguinte, que é Estados Unidos, ou seja, a bolsa americana contra a bolsa japonesa. JPY significa moeda japonesa. Então é assim, é uma moeda se valorizando sobre uma outra moeda. Por exemplo, a moeda americana, ela está se valorizando ou desvalorizando sobre a moeda japonesa, ok? Então, quando eu encontro aqui, quando eu clico aqui, ó, quando eu clico aqui, aqui tem todas as moedas, ó. Euro USD, AUD CAD, Euro JPY, GBP JPY, ou seja, isso daqui, ó, isso daqui são as moedas
né? São todos os países que estão locados no Forex. Todas as moedas que estão locadas no Forex. Então, aqui em opções binárias, quando a gente faz uma entrada, quando a gente faz uma compra ou faz uma venda, a nossa ordem não vai para o mercado. A nossa ordem ela fica presa aqui somente na Equioption. Ou seja, a gente faz as operações dentro do mercado de opções binárias. Mas para resumir, as nossas operações é baseado em especulação de moedas. Se eu sei que o euro, se eu sei que o USD vai se valorizar sobre o JPY, então a corretora Equioption vai me pagar uma porcentagem determinada, ok? Vamos ver qual porcentagem, ó. Ela está pagando, deixa eu baixar aqui, ela está pagando nesse momento 89%. 89%. Isso significa o seguinte: se eu, pelo meu conhecimento gráfico e conhecimento técnico, se eu sei que esse ativo aqui, essa vela aqui se chama ativo, tá bom? Ou candle. Se eu sei que esse candle aqui ele vai se valorizar e eu faço aqui uma compra ou botão acima, a corretora ela vai me pagar 89%. Entendeu? Então, independente de quanto eu colocar, Júlio, se eu colocar aqui, ó, vamos voltar aqui. Se eu colocar aqui R$100, isso independente, a corretora ela vai te pagar 89%. Se eu colocar R$1, ela vai te pagar 89%. A nossa função aqui dentro desse mercado é fazer a especulação do preço. Se eu sei que esse ativo vai se valorizar ou vai desvalorizar. Júlio, mas se desvalorizar eu não perco dinheiro? Não. Aqui nós fazemos a especulação do preço para investidores. A gente não somos investidores. Nós somos traders arrojados. O que significa isso? Nós estamos acima dos investidores. Por exemplo, um investidor ele tem que comprar um ativo barato para se vender caro. E se ficar caro, ele recebe o dinheiro dele. Agora, se desvalorizar, ele perde dinheiro. Aqui não. Se o gráfico ele despencar, e a gente sabe que o gráfico vai despencar, a gente do mesmo jeito recebe 89%, porque a gente fez uma venda. Não sei se vocês estão entendendo, mas é basicamente assim. Eu queria que vocês escrevessem justamente o que eu estou falando aqui. Se o gráfico, olha só, escreve isso aí. Se o gráfico ele vai se valorizar ou vai desvalorizar, isso não interfere nos meus ganhos. A única coisa que eu tenho que saber é para onde que o gráfico vai. A única coisa que eu tenho que saber é se o USD, que é a moeda americana, vai se valorizar sobre a moeda japonesa, ok? Olha só, como que o USD está aqui à frente, então isso significa, deixa eu voltar aqui um pouquinho aqui, ó, aqui, nesse período. Se o USD, que é a moeda americana, está na frente, então isso significa que o USD está na frente, então ele está aumentando, correto? Se o JPY, que é a moeda japonesa, está aqui em segundo lugar, então isso significa que ela está desvalorizando. Então, quem sobe é sempre quem está na frente, quem desce. Isso não vai interferir em nada nas nossas operações. Júlio, o que eu tenho que saber aqui? Ora, você tem que saber o seguinte: para onde que vai o mercado? Se você souber para onde que vai o mercado, a corretora ela vai te pagar 89%. Beleza? Bom, vamos falar sobre as ferramentas que tem aqui na corretora. E antes de tudo eu tenho que falar para você como faz o depósito, como faz o saque e como abrir a própria conta. Bom, para resumir, para você abrir a sua conta, você tem que ir lá no seu navegador, né, o navegador do Google, por exemplo, e colocar lá Equioption e fazer o download. Quando você fazer o download, ela já vai aparecer dessa forma assim, ó. Só que aqui, ó, onde que está a minha foto aqui, ó, ela vai estar aqui uma numeração aqui escrito 40%. 40%. O que significa esse 40%? Esse 40% que vai estar escrito aqui no lugar da sua foto, significa que você tem que dar andamento na sua documentação. Lembra quando você abriu uma conta no banco? É basicamente a mesma coisa. Você tem que enviar foto, você tem que enviar endereço, você tem que enviar o número da conta para você receber, para você sacar, para você depositar, enfim. É como se abrisse uma conta mesmo jurídica, como se abrisse uma conta normal, uma conta em banco, tá bom?
Então, assim que você abaixar a plataforma, aqui já vai estar aqui, ó, 40%. Então, você tem que vir aqui nessa setinha aqui, ó. Vamos colocar aqui nessa setinha para você ver. Aqui nessa setinha vai estar aqui, ó, dados pessoais, tá vendo? Dados pessoais. Você clicando nesses dados pessoais, já vai aparecer aqui uma pasta, tudo que você precisa preencher. Por exemplo, o seu nome completo, o nome da sua mãe, o nome do seu pai, coisa assim do tipo. É como se fosse abrir uma conta em banco. A sua conta, a sua foto para você enviar o seu documento, vai estar tudo aqui quando você clicar aqui em dados pessoais. Beleza? Bom, uma vez feito isso, você vai fazer o seu depósito, porque depois que você faz o seu período, aqui ele vai ficar no 80%. Depois que você acabou toda a sua documentação, aqui não vai estar mais 40%. Aqui vai estar 80%. E o que falta, Júlio, para completar os meus 80%? É você fazer o seu primeiro depósito. Quando você faz o seu primeiro, vou clicar aqui para você ver, olha só. Vamos clicar aqui em depósito. Ó, você clicando em depósito, vai aparecer aqui todas as formas de você fazer, de realizar o seu depósito. Aqui, ó, tem via boleto, tem via Pix, tem transferência bancária, tem pagamento de boleto e por aí vai. Ó. Tem cartão de crédito, tem Neteller, tem Adverse, tem Bitcoin, enfim. Isso daqui é uma forma para você fazer o seu depósito. Isso aqui é para você fazer o seu depósito. Quando você faz o seu depósito, caindo na sua conta, você pode fazer o seu trade, tá bom? Vamos voltar lá para a plataforma, para você entender agora aqui em relação às ferramentas. Vamos lá, vamos continuar aqui falando. Bom, já falei sobre esse quadrante aqui, né? Já falei sobre esse daqui, que aqui você vai encontrar o que você tem que fazer para completar a sua conta e aqui o seu depósito. Nesse ícone aqui abaixo, aqui, ó, aqui está falando sobre o tempo. O que significa tempo, Júlio? Tempo, vamos por etapa, vamos abaixando até chegar no final. O que significa tempo? Significa que quando você fizer uma operação, fizer uma compra ou fizer uma venda, isso significa que o tempo que você colocou aqui é que vai acabar a sua operação. Suponhamos que você tenha colocado o seu tempo aqui, vamos colocar aqui, ó, deixa eu botar aqui para você entender. Olha, eu coloquei aqui tem 1 minuto, aqui tem 5 minutos e aqui tem 15 minutos. Suponhamos que eu tivesse deixado clicado aqui em 5 minutos. Em 5 minutos, o que acontece? Quando você fizer uma entrada, quando você fizer uma compra ou uma venda, isso significa que em 5 minutos você vai ter a finalização da sua ordem. Ou seja, quando você fizer uma entrada, em 5 minutos vai finalizar a sua ordem e vai te dar uma próxima oportunidade para você fazer uma entrada. Então aqui, ó, nesse ícone aqui, é para você estipular o tempo que você quer ficar com a sua ordem aberta. Você fez uma compra, essa vela aqui, ó, tá vendo essa velinha aqui? Ela vai durar o tempo que você colocar aqui. Ou seja, a ordem que você clicar, ela vai durar. Coloquei em 1 minuto. Então isso significa que em 1 minuto a sua ordem ela vai acabar e vai colocar dinheiro no seu bolso, tá bom? Quando eu coloco aqui 1 minuto, esse reloginho aqui, ó, ele redonda. Ou seja, quando você faz a sua operação, ele vai estar marcado certinho aqui o tempo que você tem para finalizar a sua ordem, ok? Aqui embaixo, aqui, ó, nesse ícone aqui abaixo, aqui, ó, está o valor. Isso aqui que as pessoas têm muita dúvida, né? As pessoas têm muita dúvida. Tem pessoas que me perguntaram o seguinte: Júlio, com quanto que eu tenho que começar? Com quanto eu posso começar nesse mercado? Vamos lá, vamos por etapa. Para você abrir a sua conta na corretora da Equioption, o mínimo que você tem que abrir a sua conta, para você abrir a sua conta, você tem que ter R$60. Para você abrir a sua conta, você tem que ter R$60. É isso mesmo, Luiz? É isso aí. É isso ou R$50? Não, R$60 na IQ e R$50 na Cotex. R$50 na Cotex. Né? Então o que acontece? R$60 na IQ e 50 na Cotex. Para você abrir a sua conta. É como se você fosse abrir uma conta corrente. Para você abrir sua conta, você tem que ter um dinheirinho lá. Você está lá, R$60.
Júlio, significa que eu tenho que colocar 60 reais para fazer minha ordem? Não. Você pode catar esses 60 reais e dividir em 60 vezes. Você pode colocar R$1 aqui, ó. R$1, certo? Se você colocou R$1 e você acertou, a corretora ela vai te pagar 89 centavos. Entendeu? Então a corretora ela vai te pagar independente do que você colocar. Não é só porque você tem 60 reais na sua conta que você tem que colocar 60 reais. Não é só porque você tem R$1.000 na sua conta que você tem que perder ou ganhar os R$1.000. Júlio, eu queria explicar isso aqui, é muito interessante, Luiz. Tem muitas pessoas que perguntam o seguinte, a diferença do mercado de volume e do mercado de tempo, né? Que o mercado de opções binárias é o mercado de tempo. E o mercado de ações é o mercado de volume. Não sei se deixa eu perguntar isso para você, mas o mercado de volume, quando a pessoa ela perde, ela não perde só isso aqui, ó. Suponhamos que você colocou aqui R$1. Cadê? Você colocou R$1. No mercado de volumes, vamos dar um exemplo mini-índice, que é bem famoso. O mini-índice. Quando você faz uma compra e a sua compra ela não está certida, quando a sua compra ela não acontece, né? Você faz uma compra lá e a sua compra você não conseguiu acertar, você não perde só uns R$1. Você perde R$1 e perde o dinheiro que está na sua conta. Entendeu? Você perde o dinheiro que está na sua conta. Quer dizer, suponhamos que você tenha colocado 60 reais no mini índice e você colocou R$1 só em ordem, tá? Que não é R$1, é 25 reais. Mas vamos dar um exemplo. Você colocou R$1 lá no mini índice e você errou a sua análise. Você não perde aquele R$1. Você perde todos os seus 60 reais e ainda você fica devendo. E se você não pagar, vou mais além, suja o seu nome. Agora aqui o mercado de opções binárias não. O mercado de opções binárias, para você abrir sua conta, é só 60 reais. E para você fazer a sua ordem, realizar a sua operação, é só R$1. Você consegue fazer a sua operação, tá bom? Vamos voltar aqui para a tela para você entender mais aqui sobre esse assunto. Então, se eu tenho 60 reais, não preciso colocar 60 reais. Já tira isso da cabeça, galera. Eu tenho que perder muito dinheiro. Não. Coloca R$1 até você pegar experiência, até você aprender e assim você ter consistência nesse mercado, ok? Bom, acredito que tenha resolvido essa dúvida. Aqui, a corretora. Vamos achar uma outra moeda aqui, ó. Só para ver se ela está pagando mais alto. Não, todas elas estão pagando a mesma coisa. Todas elas estão aqui 80%. Ó. Olha só. Tem moedas, tem bolsas de valores de outros países que paga mais barato e paga mais caro. Mas ela paga de 73% a 93%. Isso independente de quanto você colocar. Nesse caso aqui, ó, o GBP, que é a Libra e o JPY, ela está pagando nesse momento 80%. Já é uma boa assertividade. Poxa, se você receber 80% do que você investir, é bem mais do que você colocar o seu dinheiro na poupança lá e render 0,002,8 um ano. É ou não é verdade? Correto, não dá. Para viver da poupança hoje em dia, a pessoa vai... É triste. Aqui, ó, nesse caso aqui, ó, bom, aqui todo mundo acho que já sabe, aqui está o botão de compra e está aqui o botão de venda. Isso é simples, todo mundo já sabe. Agora vamos falar sobre essa situação aqui, ó, que é muito interessante. É esse aqui, ó, esses carinha aqui, esse ícone aqui abaixo. Aqui, ó, aqui em cima, esse primeiro aqui, ó, deixa eu fechar aqui. Não sei se vocês vão ver aí, mas vou tentar mostrar aqui o máximo possível. Agora vocês vão ver. Olha só. Bem no cantinho aqui da tela, esse daqui, ó, se chama os gráficos. Ou seja, nesse ícone aqui você coloca gráfico de Renko, gráfico de velas, gráfico de barra e gráfico de linhas. São 4 tipos de gráfico. Gráfico de Renko, gráfico de barra, gráfico de linha e gráfico de candle. O que nós usamos, que nós traders usamos, traders que é especulador de preço, nós usamos esse gráfico aqui, ó, o gráfico de linha, o gráfico de candles, né? O gráfico de candle. A pessoa que é investidora, que ela trabalha só com investimento e não fica baseada no gráfico, ela vai mais para o gráfico de Renko ou o gráfico de linha, ok? Mas nós operamos só o gráfico de linha. Aqui, ó, está os 5 minutos.
Lembra que eu tinha falado aqui acima, aqui, ó, do tempo que você coloca aqui? Se você colocou 5 minutos aqui, aqui também, você também tem que colocar 5 minutos. Se você colocou 5 minutos aqui, ó, aqui se você colocou o tempo para fechar, aqui ó, 7h45. Se você colocou para fechar 5 minutos, aqui embaixo também tem que estar em 5 minutos. Se você colocou em 1 minuto lá, em 1 minuto também tem que estar aqui. Porque isso aqui significa o tempo da vela. Se a vela vai ter 5, 10, 15 é o tempo que você determinar, ok? Aqui embaixo, aqui, ó, está as ferramentas. As ferramentas que a gente usa. Que ferramenta é essa, Júlio? Ferramenta de suporte e resistência, ferramenta de linha de tendência, ferramenta de Fibonacci e por aí vai. Linha horizontal, linha vertical. Essas ferramentas, elas servem para que a gente venha fazer o mapeamento do gráfico. Que nem eu falei aqui no início, por mais que a gente olhe esse gráfico todo bagunçado aqui, ó, o gráfico ele trabalha dentro de canais. Ele trabalha dentro de escada, né? Ele sobe uma escada, sobe de degrau e por aí ele vai. Então, com as ferramentas, a gente consegue mapear o gráfico, a gente consegue entender para onde que o gráfico vai, a probabilidade para onde que ele pode ir e por aí vai. Então, aqui, ó, a gente consegue encontrar todas essas ferramentas aqui, ó. Deixa eu puxar o zoom aqui para você enxergar. Olha aqui, ó. Aqui tem a linha. Essa linha aqui, ela faz uma medição. Você consegue fazer uma medição de um canal para o outro. Aqui é uma linha de tendência. Quando o gráfico está em tendência de alta, você consegue colocar uma linha de tendência. Aqui é a linha horizontal, que é chamado suporte e resistência. Essa linha vertical aqui, ela é usada mais para probabilística. Nós não somos probabilísticos. Existem 3 tipos de trader. Existe o trader análise gráfica, análise técnica e o análise probabilística. E também existe o análise fundamentalista. Nosso caso é análise técnica. Então, nós usamos só essas ferramentas. Linha de tendência, linha horizontal e linha de Fibonacci. Essa linha de Fibonacci aqui, ela é muito importante. A maioria das nossas operações, não sei se com você é assim, Luiz, as operações que a gente faz, a gente usa mais a Fibonacci. Por quê? Explica aí pra galera, por que essa ferramenta de Fibonacci ela é tão importante assim? Porque essa ferramenta, ela nos dá um cálculo, porque é assim, como eu falei aqui, o gráfico ele trabalha dentro de canais, correto? Correto. E essa Fibonacci, ela nos dá um cálculo tão importante. Fala aí pra galera qual é o cálculo que essa ferramenta ela nos dá. Seguinte, a Fibonacci dá o cálculo no quê? O mercado trabalha em tendência de alta e em tendência de baixa. Em alguns momentos o mercado também tem a lateralização e também a consolidação. A Fibonacci é uma ferramenta que a gente usa para pegar os pontos que a vela continua seguindo a sua tendência. Eu opero hoje em dia muito retração em pullback, e sem a Fibonacci seria muito difícil a gente começar a ter resultados, né? A gente fala, pô, vou adivinhar o ponto. Então, Fibonacci é uma ferramenta essencial para a gente estar tendo ganhos, tendo a leitura de velas e ter o nosso swing, que é sequencial. Então, sim, a Fibonacci é uma ferramenta indispensável para quem é trader. Tem aqueles que já conseguem, devido a algum tempo no mercado, já ter resultados sem ter mesmo montar a Fibonacci, porque já criou a leitura dela, já tem ali a base do seu tamanho, até onde a vela vai chegar. E ela chegando na nossa marcação, tendo uma leitura gráfica ok, a gente vai estar dando uma entrada dentro da marcação da Fibonacci. Eu uso na minha marcação hoje em dia muito 61.8, muito 50%, mas não é só assim, tem um estudo, tem uma leitura gráfica e um motivo para a gente estar efetuando a entrada. Vou voltar com o Júlio e ele vai explicar melhor para vocês. Então a linha de Fibonacci, né, resumindo o que o Luiz falou, ela nos dá um cálculo, né? Ela nos dá um cálculo mostrando a projeção, porque assim, o mercado ele trabalha com projeções e ele trabalha com correções, né? Ele trabalha com projeções e correções. Então, se o mercado ele trabalha com projeções e correções, então, por essa ferramenta, eu consigo entender o seguinte, que
o limite daquela movimentação vai bater naquele ponto. Que ponto? 50%, 61.8, 38.2. Eu vou colocar aqui para você entender um pouquinho mais essa ferramenta. Ela é tão importante, eu queria que você prestasse atenção. Foca aqui no gráfico aqui, Luiz, só para a galera entender mais. Júlio, por que você está falando tanto dessa ferramenta? Porque essa ferramenta aqui, essa ferramenta é a base do nosso operacional. Essa ferramenta é a base do nosso operacional. Olha só. Vou só puxar aqui só para você entender. Vamos ver se você consegue enxergar aí. Vamos lá. Maravilha. Olha só, aqui nós temos o seguinte cálculo, a seguinte porcentagem. Nós temos de 0 até 100%. O que significa isso? Significa que o gráfico ele trabalha dentro de canais, né? Se eu sei que o gráfico ele trabalha dentro de canais, existem os pontos mais fortes do mercado. Existem os pontos que é cruciais, né? Que o mercado ele vai bater nesse ponto e ele tende a retrair. Ele vai bater nesse ponto, tende a corrigir. Ou ele vai bater nesse ponto, ou vai fazer uma continuação de tendência. Os pontos mais importantes aqui é o 38%, o 50% e o 61.8%, que é basicamente a metade de cada projeção e correção. Eu só estou falando um pouquinho disso aqui para vocês entenderem um pouquinho da base da nossa operação. Porque há muitas pessoas que acreditam que uma vez você pegando uma técnica, ou você olhando o gráfico, não tem base nenhuma. Não tem base nenhuma. Não, pelo contrário, tem base sim. Tudo tem o seu fundamento. Então aqui, com essa ferramenta, ela nos ajuda muito a fazer uma projeção ideal, tá bom? Então vamos continuar aqui. Essa aqui é a Fibonacci. Nesse ícone aqui abaixo, aqui, gente, deixa eu puxar aqui para vocês verem. Olha só, esse ícone aqui abaixo, aqui, ó. Opa, vou voltar aqui, calma. Aqui, ó, esse último aqui que tem uma ondinha e uma setinha em cima, isso aqui são os indicadores. Desculpa. Esses aqui são os indicadores. Para que servem os indicadores, Júlio? O indicador, ele não serve para tomada de decisão. Assim como qualquer ferramenta, galera. Assim como qualquer ferramenta. Seja suporte e resistência, seja linha de tendência, seja qualquer ferramenta que tem no mercado, não é para tomada de decisão. Existe todo um contexto. Não é só porque tem uma Fibonacci que se bater nos 50%, eu vou fazer uma entrada. Não. Tem um contexto por trás. Tem uma história por trás desse mercado. Então a gente tem que entender, é o que nem um livro. Você não tem como entender, ler só o final do livro e já pensar que é aquilo ali, pronto. Não tem um contexto, tem uma história. Então a ferramenta que tem em todas as corretoras é só para ter uma base de tomar de decisão, mas não é tomar de decisão não. Aqui, ó, nesse caso, temos os indicadores. Deixa eu voltar aqui para você ver quais indicadores que existem. Olha só. Gente, existe inúmeros indicadores. Existe indicadores populares, existe as tendências, existe volatilidade, existe médias móveis, existe volume, existe o arco, enfim, existem diversas ferramentas, diversos indicadores para nos auxiliar a usar, a fazer a nossa entrada. Mas eu indico o seguinte, gente, de verdade, que nem eu e o Luigi, a gente opera da seguinte maneira, né? Tem muitas pessoas que fazem isso aqui, ó. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, ó. Isso aqui é uma linha de tendência, uma linha horizontal. Deixa eu engrossar aqui. E a pessoa ela faz isso aqui, ó. Ela enche o gráfico inteirinho de linha. Ela enche o gráfico inteiro de linha e acredita que isso aqui é um suporte, isso aqui é uma resistência. Isso aqui é um suporte e isso aqui é uma resistência. De fato, é um suporte e uma resistência. Aí ela cata umas médias móveis ou um indicador e ela cata e faz isso aqui, ó. Ela cata uma média móvel e clica aqui. E fica essa bagunça no gráfico. Então, a nossa ideia aqui é passar para vocês a entender o gráfico e fazer as suas operações de uma forma simples.
de uma forma simples. Não precisa ser complicado. Tem muitas pessoas que complicam a situação, complica a fazer as operações. Não precisa disso. O simples salva. Então, nós vamos treinar vocês para vocês usar somente uma ferramenta, para vocês usar somente um indicador ou 2 indicadores no máximo para vocês fazerem as suas operações, beleza? Bom, aqui abaixo, aqui abaixo significa o seguinte, aqui tá, não sei se você consegue ver, deixa eu puxar aqui, ó, aqui está escrito o seguinte, 1D, o que significa isso aqui? Significa um dia. O que significa isso? Quando eu puxo o meu zoom aqui, ó, quando eu tiro o meu zoom, aqui nesse fundinho aqui que estava escrito 1D, ele me dá a projeção para onde que eu estou olhando. Por exemplo, se eu puxar o gráfico aqui perto, aqui ó, 3 horas, aqui mudou para 3 horas. Ou seja, esse gráfico que eu estou olhando aqui, ele tem um período de movimentação de ponta a ponta de 3 horas. Da abertura desse gap até o fechamento desse gap, ele tem um período de 3 horas e por aí vai. Ou seja, isso aqui não vai interferir em nada as nossas operações, mas eu estou falando para vocês entenderem como que funciona, ok? Aqui abaixo, aqui, ó, bem aqui abaixo, aqui, ó, está as configurações. Para que servem essas configurações? Essas configurações elas nos ajudam muito a não tomar delay. O que é delay? Por exemplo, você dá uma entrada, você faz uma entrada de um call e por conta do delay, aí, ao invés de entrar nessa pontuação aqui, ó, deixa eu puxar aqui, ó, aqui está escrito aqui, ó, 103.2, certo? 103.2 que é o valor desse ativo, que é o valor dessa movimentação aqui. Ao invés de eu dar uma entrada aqui, de fato, deu uma entrada aqui, mas por conta do delay, ele me joga um gap acima. Ou seja, por conta de 1 segundo, eu posso perder as minhas entradas. Por conta de 1 segundo, eu posso tomar um loss. Então, essa configuração aqui, aqui abaixo, aqui, ela nos ajuda muito a diminuir esses gaps, tá ok? Vamos clicar lá para você entender um pouquinho mais como que funciona. Olha aqui, ó. Cadê o trem? Sumiu? Aqui, nessa situação aqui, existe como que o gráfico ele abre. Quando você abrir a sua corretora, galera, quando você abaixar a sua plataforma, ela vai vir desse jeito aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ela vai vir desse jeito aqui, ó. Desse jeito. Vou voltar lá. Ela vai vir desse jeito assim, ó. É assim que ela vai vir. Lá no fundo, não sei se você está conseguindo enxergar, lá no fundo tem um mapa mundi, tá vendo? Tem um mapa, lá tem o Brasil, tem a Europa, tem, enfim, tem todo o mundo aqui atrás. Para que serve isso, Júlio? Vou ser bem sincero para vocês. Isso aqui só serve para tirar a sua atenção. Esses desenhos, tudo que existe, essas linhas passando, esses quadrantes, isso no meu ponto de vista é estratégia da corretora para tirar a sua atenção. Porque por mais que você foca no candle, por mais que você foca no preço, os desenhos vai tirar um pouco da sua atenção. Então, a orientação é o seguinte, você limpar todo o seu gráfico e deixar ele mais limpo possível. Porque essas informações e esses desenhos vai deixar o layout, vai deixar a plataforma mais pesada. Então, consequentemente, isso vai te dar delay nas suas operações. Então, você vai vir aqui, ó. Vamos começar. Aqui, ó, você vai colocar nesse período aqui, nessa plataforma, né, nesse layout, deixar ele preto, certo? Aqui você vai colocar em português, vai estar em inglês. E aqui, ó, você vai colocar 80%. O que significa isso aqui? Significa o tamanho da sua tela. Para deixar ele bem menos, o gráfico em si ele não vai mudar, né? O layout do gráfico não vai mudar. É só os botões ao redor que vai ficar menor, para você focar mais no seu gráfico, ok? Aqui, ó, nessa situação aqui, ó, nesses botões aqui abaixo, eu oriento e desativa tudo. Desativa todos, a não ser esse aqui, linha do preço. Deixa esse preço aqui para você ver aonde que o preço está indo. O resto, você pode tirar tudo. Esses dois aqui, você pode deixar, ok? Agora aqui em relação
pode deixar digitar. Atalhos. Tem galera que não usa o teclado, principalmente a galera do Forex, galera que usa mais o mercado de ações, que tem várias telas, eles não usam muito o mouse, ele usa mais o teclado. Então aqui tem os atalhos para você fazer ali as suas operações. Aqui as notificações, pode deixar do jeito que está. Aqui a privacidade, aqui já é o que você fez, aqui é a documentação que você preencheu. E aqui é sobre o aplicativo. Tudo que você quiser saber, toda a plataforma, tudo sobre a corretora, se ela tem uma boa índole, enfim, tal, ela está aqui, ó. Você clicando aqui, você vai ver como que está a corretora nesse período. Ou se você tiver dúvida, cata o nome dessa corretora, ou cata essa versão desse código aqui, ó, e joga lá no Google, que ela vai te dar toda a informação como que essa corretora ela está, ok? Bom, voltando aqui, ó, deixa eu voltar aqui para o gráfico. Voltando para o gráfico, opa, deixa lá do jeito que estava, né? Eu falei para você mudar e eu não mudei? Vamos lá, deixar aqui, ó. Desse jeito que vocês vão deixar, ok? Bom, aqui desse lado aqui, ó, aqui desse lado, vai ter aqui o botão para você falar com o chat, que é o mais importante. Na verdade, quando você tira lá, vai sair um monte de coisa daqui, ó, um monte de coisa. O que vai ficar mais importante é o seguinte, é a ajuda, e o chat, e o seu histórico. O histórico, quando você faz as suas operações, fica lá no seu histórico a quantidade de ganho e a quantidade de perda. O chat, deixa eu puxar o zoom para vocês verem aqui. O chat é o seguinte, Júlio, eu tive um problema com a corretora. De verdade, é difícil acontecer, tá? Eu tenho mais de 2 anos nesse mercado, eu nunca tive problema com essa corretora. Já quero deixar bem claro isso aí, porque tem muitas pessoas que falam assim, ah, Júlio, mas se eu colocar o meu dinheiro lá, pode dar problema? Não dá problema. Eu vou falar em relação ao que aconteceu com uma moça que me procurou semana passada, e eu quero falar para vocês daqui a pouco. Então vamos lá, olha só. Aqui é o chat, que você vai falar com as pessoas, com a galera que está lá te ajudando, obviamente. Aqui ajuda também. E aqui são os mais aplicativos que não tem utilidade nenhuma. Ok? Bom, então, entendendo isso aqui, né? Entendendo isso aqui, a gente vai falar agora sobre uma situação que aconteceu com uma moça que já trabalhava no mercado de opções binárias. Ela trabalhava no mercado de opções binárias, só que ela teve um problema com a conta. Porque assim, tem muitas pessoas que não têm o conhecimento do mercado e fala que isso daqui... Pode focar um pouquinho aqui em mim, Luiz? Que quero falar com a galera sobre esse assunto aqui. Olha só, gente. Tem pessoas que perguntam o seguinte, olha só, tem pessoas que perguntam o seguinte, Júlio, esse mercado é seguro? Já vamos terminar a nossa live, tá ok? Já só vou dar essa palhinha aqui, já vamos terminar a nossa live, já vamos dar continuidade já nos treinamentos. E tem pessoas que perguntam o seguinte, Júlio, esse mercado ele é perigoso? Eu posso perder dinheiro nesse mercado? Olha só, a orientação é o seguinte, se você não fizer da maneira correta, tudo que a gente fizer para você falar para você fazer, se você não fizer de fato, esse mercado vai ser um risco para você. Se tudo que a gente ensinar para você fazer totalmente o contrário, eu garanto para você por A mais B que você vai perder dinheiro. Agora, se você ficar com a gente nessa live, todas as vezes que a gente apresentar essa live para você, todas as vezes que a gente mostrar o nosso conteúdo para você e você escrever tudo bonitinho, tudo certinho, eu tenho certeza que você vai ter consistência nesse mercado, tá bom? Eu quero falar para vocês o que aconteceu semana passada com uma jovem, e ela veio me procurar, que ela trabalhou um tempo no mercado de opções binárias. Eu quero deixar bem claro isso aí, para a pessoa não entrar com os olhos vendados nesse mercado, acreditar que é bagunçado, e não é bagunçado, ok? Então essa moça, ela conseguiu fazer um dinheiro nesse mercado de opções binárias, inclusive ela é Equioption, ela conseguiu fazer um dinheiro nesse mercado, só que a hora de sacar, olha só, vai vendo, ela juntou um dinheiro, ela não estava sacando direto. O que ela fez? Ela estava fazendo uma alavancagem, estava fazendo o seu dinheiro bonitinho, só que na hora de sacar, olha só o que ela fez, na hora de sacar, ao invés dela sacar na conta dela, ela sacou na conta da empresa. Você viu o que ela fez de errado? Ao invés dela sacar na conta dela, porque assim, ó, para você entender. Quando você fizer o seu primeiro depósito, ou você preencher os seus dados aqui,
você tem que colocar o número da sua conta, você tem que colocar o seu CPF, você tem que colocar todos os seus dados bancários, todos os seus dados pessoais, é normal. É como se você fosse abrir uma conta em banco, realmente. Agora, na hora, por exemplo, você está trabalhando, tudo bonitinho. E na hora de você sacar, ao invés de você sacar para sua conta, você vai transferir o seu dinheiro para a conta do seu filho, para a conta do seu marido, você pode ter certeza que a corretora ela vai te bloquear. Ela vai te bloquear. Porque o saque, ela tem que ser feito no seu CPF. E foi isso que ela fez de errado. Então, ela colocou a empresa Equioption no pau, ela está uma bola de neve com relação à justiça, nem sei que pé que está direito, só sei que ela não vai receber o dinheiro dela. Por que ela não vai receber o dinheiro dela? Porque ela fez errado. Se você fizer errado, vai dar errado, é óbvio. Aqui na Equioption, na Protex, na Binono, tem lá as informações. O que você tem que fazer, tudo bonitinho. Se você fizer certo, vai dar certo. Então, esse problema que ela teve, eu queria passar para vocês, porque às vezes ela está até culpando a Equioption ou culpando qualquer corretora, mas não é o problema da corretora, foi que ela fez errado. Então, para você sacar o seu dinheiro, para você depositar o seu dinheiro, tem que ser a conta que está no seu nome. Tá bom, gente? Nós vamos encerrar. Olha, foi 1 hora certinho, né? Foi mais, né? Foi 2 horas quase. Não, 1 hora e pouco. Foi 1 hora e pouco, né? 1 hora e pouco. Olha, foi bastante tempo, gente. Então vamos lá. Nós vamos encerrar a live, tá bom? E semana que vem, a live ela vai ser no domingo, Luiz? Domingo, a gente vai marcar pro domingo e só vamos confirmar o horário para estar passando para vocês. Porque no domingo fica melhor, né, Luiz? Eu também acho, vai ter mais pessoas ali disponíveis para estar acompanhando. É um domingo onde é mais tranquilo, às vezes o pessoal gosta de ficar em casa. Sim. E vai estar acompanhando a gente. Então beleza, então vou marcar no grupo. Caso você não está no grupo, gente, você está assistindo essa live porque você entrou no bonde andando, clica lá, tá no link aí, não tá, Luiz? Tem lá na bio lá do Insta. Lá na bio do Insta, tá o link lá do grupo. Clica lá, entra no grupo, porque todos os dias a gente passa nossas operações, a gente explica nossas operações e é muito bacana. Se caso você tiver dúvida também, você pode perguntar lá no grupo, que a gente vai estar à toda disposição para te responder, tá bom? Então, domingo que vem, só durante a semana, a gente vai falar o horário certinho, para que domingo que vem a gente venha continuar essa live. Lembrando, gente, papel, caneta na mão, que semana que vem nós vamos falar sobre suporte e resistência e linha de tendência. Tá ok, gente? Luiz, você quer falar alguma coisa? Vou deixar um abraço aqui para vocês. Pessoal, agradeço a atenção de vocês aí que assistiram a live. Se tiver dúvida, procura a gente vai estar acionando todas as dúvidas de vocês. E vamos estar esperando vocês para a próxima live domingo que vem. Tá ok? Maravilha? Um abraço, uma boa noite a todos. Que Deus